Olá, igreja, a paz seja com todos, com prazer e com a graça do Senhor. Estamos aqui nesta tarde de domingo, 28 de dezembro de 2025, último domingo deste ano que já passou de uma forma rápida. E tenho aqui o privilégio de ministrar uma palavra para a Igreja de Cristo, aqueles que têm sede do Senhor. Preparei aqui uma mensagem rápida para refletirmos aqui sobre o ano que passou e sobre o ano que virá, né? Passa ano, vem ano, correria da nossa vida se acelera cada vez mais, nosso dia a dia, parece que o tempo voa. Foi ontem que foi virada de ano 24 para 25, fizemos muitas coisas, corremos, tivemos dificuldades, problemas, vitórias e a virada de ano nada mais é do que um momento para uma reflexão do que aconteceu, do que passou, refletir um pouco para frente e lembrando que nós que cremos no Senhor Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus que nos guia, o nosso Criador nos criou com um propósito para que vivêssemos uma vida eterna com Ele. Não devemos esquecer, passa ano, mas teremos toda uma eternidade. A vida aqui neste mundo é passageira e teremos uma eternidade ainda pela frente, né? Estamos comemorando e acredito até que os motivos de se comemorar, né, a passagem de virada de ano é um momento para refletirmos, porque como Deus criou várias festividades, datas festivas para se lembrar de coisas importantes e o calendário cristão, né, toda a divisão do tempo neste mundo é antes e depois de Cristo. Comemoramos semana passada, não necessariamente a data precisa foi 25 de dezembro, mas uma data festiva para lembrar que Cristo um dia veio ao mundo. Ele nasceu através da Virgem Maria para salvar a humanidade. Ele viveu aqui na terra, morreu e ressuscitou, e um dia voltará. Essa é a nossa crença, é a nossa fé. Bem, amados, e voltando aqui para a nossa mensagem desse momento, né, como eu estava dizendo, 2025 passando, já se foi, 26 chegando, e o que temos aqui que podemos refletir a respeito do tempo que passou? Quero compartilhar com todos aqui uma mensagem baseada no capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 de Filipenses, essa passagem poderosa escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava provavelmente preso, né? Mas com o coração cheio de alegria e propósito. Ele escreveu aos Filipenses. E nesse texto, nesta passagem do capítulo 3, ele resumidamente adverte os crentes em Filipos quanto aos maus obreiros que haviam naquela época, os judaizantes, né? Que insistiam que a salvação era pelas obras da lei, né? Como a circuncisão, por exemplo, que ele citou nesse capítulo. E também pela confiança na própria capacidade humana. E aí Paulo usa o próprio exemplo da vida dele, a própria experiência que ele teve, né, um passado impecável na lei, como sacerdote, como um fariseu, né, seguidor à risca da lei, né, para demonstrar que tudo que ele conhecia, era insignificante em comparação com o valor supremo de ter conhecido a Jesus, o Salvador, né? E nesse capítulo, então, vemos um chamado para abandonar a autoconfiança e abraçar a justiça que vem de Deus. Na minha Bíblia aqui, na versão NVI, capítulo 3, tem um título aqui, para resumir um pouco, né, o texto dessa passagem, fala plena confiança em Cristo. E é sobre isso que fala, basicamente, o capítulo 3, e eu quero extrair aqui quatro conselhos que vamos ler aqui, algumas passagens desse capítulo de Filipenses, para crescimento em 2026, né? E é com esse pano de fundo, então, que eu quero extrair esses conselhos valiosos para que tenhamos uma jornada de crescimento em 2026, especialmente, né, ao nos prepararmos para um novo momento que vem, que é um novo ano, né? Simbolicamente, né, o calendário cristão, temos aí virada de ano. O mundo inteiro comemora e a maioria de
do mundo, né? Todos, praticamente todos, por ser um momento festivo, de passagem de virada de ano, começam a refletir. Lembro até quando eu era solteiro, né? Sozinho, fui criado sempre por tias, tios, minha mãe sempre trabalhou, depois foi para o Japão, e para mim era um momento de solidão, pensamento, de pensar no que eu vou ser, para onde fui, para onde vou, enfim, temos aí tantos problemas nessa vida, e só que naquela época eu não conhecia Cristo, a Jesus, o autor e consumador das nossas vidas, e a quem em quem, aliás, temos um grande propósito, né? Saber que temos uma vida eterna, uma passagem de ano, consideremos assim, é apenas mais um tempo que se passou e devemos sempre considerar este momento, este marco para refletir. E o que fizemos? E o que vamos fazer? O que fizemos de melhor, o que podemos melhorar? Então vamos ler algumas passagens do capítulo 3 e refletir um pouco. 4 conselhos. A primeira passagem que eu quero ler aqui está no capítulo 3, de 7 a 8. Paulo declara assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, declarou Paulo. E aqui podemos abstrair a seguinte lição, conselho. Reavalie suas prioridades e desapegue do que não constrói, do que não é construtivo. Desapegue daquilo que não é bom. Passou 2025, passou, às vezes a gente pode estar falando, estamos carregando às vezes problemas passados que já vêm há anos. Irmão, irmã, declaro, não porque estamos virando de ano, mas pela palavra de Deus. Declaro sobre a vida de cada um que está nos ouvindo, a mim, ao Espírito Santo. Desapegue. Não importa o que aconteceu, não importa o problema e o erro que aconteceu, desapegue. Porque o que foi Paulo aqui, que se considerava o mais sábio em termos de lei, tudo o que ele aprendeu, tudo o que ele ganhou, ele considerou como esterco, como nada, comparando ao que ele teve ao conhecer a Jesus, né? Então, o conselho, que eu posso dizer assim, nesse início de ano, reflita sobre o que você tem considerado lucro. O que você acha que foi realmente, puxa, foi muito bom, fiz algumas realizações, né? Alguns hábitos, conquistas passadas, posses, né? O que foi lucro? Que na verdade pode estar impedindo o seu crescimento, pode estar se afastando do relacionamento com Deus. Esse é o objetivo de tudo. Então, o que passou, Paulo, aqui nesta passagem, tudo que ele teve, né? Que era lucro para ele, que era todo o conhecimento, entendimento que ele tinha da palavra, da lei, para ele considerou isso como nada mediante a Cristo. Então, nesse momento, reflita, amado, o que a gente considera que foi muito bom, lucro? Todo conhecimento, toda posse, casas, carros, conquistei carro, ok, é bênção, bens materiais, bênção. Mas, na verdade, pode estar impedindo o seu crescimento ou sua conexão com o que é mais importante, né? Este é o convite de Paulo, e desta passagem, meu convite do Espírito Santo, para desapegar do que não serve mais, ou do que te impede a avançar no crescimento pessoal, do relacionamento com Jesus, com Deus, né? Para dar espaço ao que realmente importa e edifica o seu caráter e seus relacionamentos com os próximos. O fim do que passou, se você considerou o que passou foi muito bom, glória a Deus, mas reflita, mesmo nesse lado aqui, que Paulo disse no verso 7 a 8, né, tudo que ele teve, que ele considerava como lucro, ele considerou como sendo exatamente nada. Algumas versões falam até esterco, exatamente algo que nunca importou, porque ao ele ter conhecido a Cristo, a Jesus, tudo isso para ele significou exatamente nada.
né? Seguindo esse é o primeiro conselho, então reavalie suas prioridades para 2026. Paulo considerou aquilo que para ele era muito bom, era lucro, para ele, ao conhecer Jesus, ele percebeu, quando ele conheceu a real grandeza dos ensinos e de quem era Jesus, ele considerou que aquilo tudo era perda de tempo. Se ter desgastado, ter sido fiel, não, ter sido perseguidor da lei a tal ponto de perseguir a própria igreja de Cristo, os apóstolos, né? Perseguidor da igreja, e ao ter um encontro verdadeiro, tudo isso foi por terra. Então, amados, nessa passagem de ano, aquilo que eventualmente foi bom e é bom para nós, entenda esse conselho de Paulo, né? Essa situação que Paulo viveu, quando ele considerou tudo o que ele tinha, foi nada em relação a Cristo. Isso nos leva a reavaliar as nossas prioridades no dia a dia, né? Foi isso que é isso que o entendimento nós temos nessa passagem, né? Reavalie suas prioridades, desapegue daquilo que não é construtivo. Resumindo, se apegue mais a ter um relacionamento verdadeiro, a conhecer quem é o Senhor Jesus. Segundo conselho, aqui eu vou ler uma outra passagem, Filipenses 3,10, que Paulo, na busca de Paulo, que era conhecer Cristo, ele disse assim: alcançar a ressurreição dentre os mortos. Né? Ele tinha como propósito maior e uma visão clara para a sua vida, que é a salvação. Então, segundo conselho aqui, quando Paulo relata aqui no verso 10 a 11 do capítulo 3, que o alvo maior é alcançar a ressurreição dentre os mortos, a vida eterna. Quer dizer, defina qual o seu alvo supremo. Qual é a maior alvo seu? E me incluo na grande maioria, que pela correria, pelas diversas informações e achar do que é mais importante, às vezes temos esquecido do alvo maior. Nós falamos assim: o meu alvo é Cristo. Significa que o nosso alvo é ser como Ele e ser abençoado pela ressurreição que há na vida que Cristo nos mostrou. Que Ele morreu por nós, ressuscitou e um dia em breve voltará. Essa é a maior esperança, esse é o maior alvo que Paulo declara em sua carta, Filipenses capítulo 3, também nessa passagem, como em outras. Cristo é o maior alvo. Então, amados, conselho para esse ano em relação a este alvo supremo. Qual é o nosso alvo supremo? Para ser uma pessoa melhor neste ano que está entrando, né? Qual será sua prioridade? Qual será o seu alvo? Será conquistar um novo emprego, conquistar um emprego, bênção, trabalhar, conquistar a faculdade, terminar o estudo. Tudo isso, sim, é necessário. Tudo isso é importante para vivermos, sentirmos felizes, porque estamos aqui para trabalhar, crescer pessoalmente, mas o mais importante é o mundo espiritual. O alvo é Cristo, significa que temos uma esperança não só nas realizações que acontecem nesse mundo, mas o mais importante é vida eterna, né? Então, não se trata apenas de metas superficiais para 2026, mas de um propósito mais profundo. Reflitam, o maior propósito mais profundo que podemos alcançar e almejar, não só em 2026, porque provavelmente se essa mensagem foi pregada por outros, há anos, vem sendo pregada a cada dia e a cada passagem de ano. Persista, tenha como alvo principal o crescimento pessoal com Cristo. Né? Você quer ser mais paciente, mais empático, mais disciplinado, mais grato, mais presente, quer ser mais resiliente? Identifique esse alvo central, né? Que guiará suas ações e decisões. Tudo isso, ser paciente, mais resiliente, né? Tudo isso é importante, sim, porque tudo isso são características de quem conhece Cristo.
Podemos, por diversas outras maneiras, ser mais resiliente, ser mais paciente, mas se buscamos primordialmente conhecer quem é Jesus, ter um relacionamento verdadeiro, naturalmente os frutos do Espírito brotarão através das nossas vidas e, como diz com a própria palavra de Deus, rios de água viva sairão de nós, que é todas as virtudes que o mundo assim anseia, estão contidas para aqueles que verdadeiramente são cristãos. Então, segundo o conselho, defina um alvo supremo. Sim, defina seus objetivos, do que precisa, do que é necessário, mas não esqueça que o alvo maior é conhecer a Cristo. Terceiro conselho, vou ler aqui a passagem do verso 3 a 14 do Filipenses 3, né? Irmãos, não penso, que diz Paulo aqui, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Objetivo principal. Apesar de todos os esforços, trabalhos na obra, Paulo estava dizendo assim, olha, apesar de tudo, sei o que eu faço. Ele bem sabia que ele poderia ser, e ele foi um exemplo, né, de um cristão, mas ele declara que, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa continuo fazendo, mais uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esta passagem, para mim, foi a que me chamou a atenção para trazer essa mensagem, né? Tem palavras aqui que são fundamentais no momento desse que a gente está refletindo, ou paramos para comemorar uma virada de ano. Sempre tem a questão pessoal, mais espiritual lá dentro. O Espírito Santo fala conosco, nos incomodamos, queremos aquela falta de ter mais proximidade de Deus, sempre vai nos incomodar. E aqui Paulo dá um recado muito importante no contexto, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Ele estava falando exatamente de tudo que ele já tinha, que ele se achava última bolacha do pacote, né? Se achava o supra-sumo dos fariseus, né? De cumpridor. Mas apesar de tudo, ele falou, olha, esquecendo de tudo que já passou, né, eu prossigo. Inclusive, podemos dizer assim também, esquecendo-se de tudo que já passou de ruim também, ele prossegue para o alvo. Amados, não importa, temos mágoa, passamos por doenças, dificuldades, mas prossiga, continue, persevere para o alvo que é Cristo Jesus, né? Terceiro conselho, esqueça o passado, falhas e até sucessos, né? E avance determinado para continuar a conhecer quem é Jesus. Se tiver um conselho maior nesse terceiro conselho, é o mesmo dos dois primeiros. Persista em conhecer a Jesus. Podemos resumir todos os 4 conselhos aqui que eu quero dizer a respeito. Confie em Jesus, conheça Jesus, cresça em Jesus, prossiga a conhecer a Jesus, porque tudo mais será acrescentado em função de nós termos um relacionamento maior com Jesus, né? Então esse é o terceiro conselho dessa passagem, né? Não se prenda aos erros, arrependimentos ou até mesmo aos sucessos e glórias. Não se prenda a isso que passou, tá? Um novo ano é uma página em branco, uma oportunidade de recomeço, sempre, todos os dias. Libere-se do peso das falhas e da complacência das vitórias. Mantenha os olhos fixos no alvo de crescimento que você estabeleceu para si mesmo. Sim, tudo isso que você almeja, mantenha-se determinado, né? Com o espírito de renovação, aprendizado contínuo e perseverança. Mantenha-se determinado e não esqueça do alvo supremo, que é conhecer a Cristo, né? O último conselho que eu quero terminar aqui é Filipenses 3, 20 e 21, né?
Paulo nos lembra a nossa cidadania, ele falando aos Filipenses, e falando aqui para nós, cristãos, vamos lembrar que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nossos corpos humildes, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Transformação, vida eterna, né? A nossa cidadania, cidadão de Osasco, do Jaguaré, de São Paulo, do Brasil, da nação brasileira, da nação, não importa. Nós somos cidadãos da Nova Jerusalém Celestial, de onde temos um lugar preparado para Deus. Essa é a nossa morada com o Senhor, né? Então, mantenha uma perspectiva elevada. Está doendo? Mantenha-se firme. Está indo bem? Não esqueça do Senhor. Mantenha-se firme na igreja, mantenha-se firme nos irmãos, no conhecer a palavra de Deus, que você vai conhecer mais o que Deus tem de propósito para você, te preparando, nos preparando para esta vida eterna com Cristo Jesus, né? Então, conclusão, amados, ao final aqui desses conselhos, quero ler aqui o que eu escrevi, ao final dessas reflexões, desses conselhos e objetivos para o novo ano, que o alvo seja o conhecimento de Cristo, que é o resumo da nossa reflexão aqui, mas refletindo sobre o que passou, o que foi bom, ótimo, o que foi ruim, ok, mas mantenha-se firme, não saia dos caminhos do Senhor. E você que ainda não conheceu o Senhor, vá numa igreja que prega a palavra de Deus. Sei do que estou falando, sou testemunha viva que Deus abençoa não só a vida material, espiritual da família, mas Ele nos traz um propósito. Está perdido no mundo, mas o ano passou, isso não significa nada. Saiba que isso significa que Deus te deu mais um ano de oportunidade para conhecê-lo. Em resumo é isso, né? Então, em meio às demandas e oportunidades do dia a dia, né, priorize o relacionamento. Concluindo, priorize o relacionamento com o Senhor Jesus. E nessa conexão profunda e transformadora, que nela encontremos a verdadeira sabedoria, através de Jesus, né, a força para perseverar e o amor para nos tornarmos pessoas melhores e a paz que excede todo entendimento, né, moldando a nossa jornada mundana com um propósito interno, né. Que este ano seja marcado, esse ano que está chegando, né, por uma busca sincera e crescente por Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Terminando, quero ler aqui Filipenses 3,10, na versão Nova Bíblia Viva, diz assim, Paulo, eu renunciarei a todas outras as coisas. Descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo e ter a experiência do imenso poder que o ressuscitou dos mortos e conhecer o que significa sofrer e morrer com Ele. Fechando nossa mensagem, Paulo fala aqui que renunciou a tudo, né? E ao renunciar a tudo que não era importante, ele descobriu o que era mais importante através de Jesus, através da palavra de Deus, do propósito maior sobre a vida de Paulo, sobre as nossas vidas, que é ter uma vida eterna com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que tudo que passou em 2025 e anos anteriores, se você ainda mágoa, lembre-se que tudo tem um propósito. E se até nesse momento você ainda não teve a oportunidade de conhecer verdadeiramente Cristo para te libertar destas dores, sofrimento, faça uma oração junto comigo para que o Senhor possa te trazer luz, entendimento e paz. E venha passar. Faço um convite aqui para quem não é da nossa igreja, ou quem já está, quem é da nossa igreja. Próximo dia 31, faremos o culto da virada, o momento que na virada do ano estaremos um culto de adoração ao Senhor, de agradecimento ao que passou e pedindo as bênçãos do Senhor para o ano vindouro, seja sobre a saúde, sobre a vida material, mas principalmente para estarmos juntos e aos pés do Senhor nesse tempo tão importante. Senhor amado,
e o Senhor esteja abençoando cada vida que está aqui, nesse tempo que pôde compartilhar a sua palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Até mais, irmãos.